A maior riqueza que a gente pode deixar para os filhos é aquela que não enferruja, que os ladrões não podem roubar e que faz deles herdeiros de riquezas eternas com Deus. Então, como podemos, através das finanças, educar nossos filhos para serem discípulos de Cristo? Nós ensinamos aos filhos principalmente de 3 maneiras: comunicação, exemplo e prática. A comunicação é um dever imposto por Deus aos pais. E acontece quando nós falamos, quando verbalizamos os princípios espirituais e financeiros, como, por exemplo, como comprar bem, como pechinchar, como distinguir vontades de desejos, como esperar pela provisão de Deus e como reconhecer e resistir à influência da propaganda. Mas é através do exemplo que talvez os filhos ainda aprendam mais, porque enxergam na prática como nós aplicamos princípios espirituais para lidar com questões financeiras. É também muito importante você criar um laboratório de finanças na sua casa, provendo experiências práticas baseadas em valores espirituais. Você pode fazer isso ensinando alguns conceitos como estes que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, ensine o conceito de renda de modo prático, já a partir da idade escolar. E a fonte pode ser uma mesada ou o pagamento por um pequeno serviço extra, o que vai gerar um alto sentido de respeito próprio. A mesada pode ser muito útil para a educação financeira se ela for utilizada de modo correto. Mas se ela for dada de maneira impensada só para agradar a criança, pode estar patrocinando vícios e a perdição de seus filhos, e até a intemperança. Então, como fazer para a mesada funcionar? Olha, a mesada deve ser regular para que os filhos se planejem. Ela deve ter um limite. Se eles economizam, sobra dinheiro. Mas se gastarem demais, e aqui vem outra coisa muito importante, não deve haver reforço da mesada. Outra coisa importante também é que eles devem utilizar a mesada não para gastar conforme queiram, mas para pagar algumas despesas normais que você já teria, como por exemplo a compra do tênis, roupas ou artigos de higiene. Para receber uma nova mesada, o seu filho deve apresentar uma contabilidade simples, algo bem simples, mas apresente uma contabilidade do seu movimento do mês anterior. As entradas, as saídas, o que sobrou e o plano de poupança, até porque você precisa supervisionar a movimentação financeira. Quando você paga alguma coisa por um serviço extra que a criança faz, você está ensinando que o dinheiro honrado é recebido como recompensa pelo trabalho útil. A Bíblia diz, no suor do teu rosto comerá o teu pão. E não através de outros artifícios menos nobres, como rifas, loterias, sorteios, jogos ou desonestidade. Então, aproveite para ensinar virtudes importantes como a presteza, fazer logo e fazer rápido, rotina e responsabilidade, adaptação a diferentes tipos de trabalho e pessoas, a procura por trabalho e por emprego, porque algumas pessoas só querem emprego e não querem trabalho. Se você incentiva isto, vai ajudar a criança a desenvolver bons relacionamentos com chefes e colegas. E ensine também a viver com recursos próprios, a não ficar dependendo de recursos nem de brinquedos dos outros. Já um outro conceito importante a ser ensinado é o conceito de orçamento. E você pode ensinar isso a partir já dos 3 anos, utilizando 3 vidros, como se fosse um orçamento visual. Um vidro para o dar, o outro para economizar e o outro para o gastar. Agora, para adolescentes, o ideal é ter mesmo um orçamento por escrito. Mais um conceito que você deve ensinar é o de economizar e investir. Para isso, você pode abrir uma poupança para a criança e ir ensinando o conceito de juros acumulados. Assim você incentiva planos de curto prazo e de longo prazo para comprar coisas que sejam do interesse dela.
Ensine também a evitar as dívidas, como evitariam a AIDS. Ensine na prática que dívidas, se existirem, devem ser completamente pagas. Não alivie o pagamento, porque a vida também não alivia. Mostre na prática como é viver com simplicidade, porque uma vida simples, sem ostentação, está mais de acordo com a nossa crença na breve volta de Jesus. Então, evite roupas, comidas, casas e móveis caros. Ensine também aos filhos a ajudar aos necessitados e a contribuir para projetos significativos, como nós vimos no último programa. Outra coisa importante a ensinar é a adorar a Deus com seus próprios recursos durante o ofertório, lá na igreja, elevando o pensamento a Deus em gratidão enquanto a oferta ou o dízimo são entregues na salva. É quando recebem o próprio dinheiro, através da mesada ou do trabalho, que as crianças e os adolescentes aprendem a dizimar. E isso a gente aprende em casa. Agora, para você, pai ou mãe, um resumo de algumas ideias deste programa. Não incentive a preguiça. Por isso, não dê tudo o que a criança pede, mesmo que você tenha condições. Outra ideia, deixe que os filhos comecem por si mesmos. Encoraje o ganho do próprio dinheiro e a poupança. Promova um estilo de vida simples, sem ostentação. Encoraje o uso responsável do dinheiro, por isso, ensine e exija o registro dos gastos. Desenvolva o hábito de incluir a Deus e as necessidades do próximo na vida financeira. Agora uma pergunta para você e para mim também. Estamos criando filhos para serem muito ricos nesta sociedade materialista e consumista na qual vivemos? Ou extremamente prósperos para com Deus? Se você está preparando filhos para a vida eterna, ensine-os a ganhar, a economizar e a gastar. Mas, acima de tudo, a viver na presença de Deus, aquele que tudo sabe, tudo vê, até mesmo os pensamentos do seu coração. Faça de seus filhos servos do Senhor, uma bênção para a família e para a sociedade. É isso que eu desejo para você e para a sua casa.